Êxodo capítulo 20, a partir do versículo de número 8. A Bíblia vai dizer o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Caminha um pouquinho mais para frente, Deuteronômio capítulo 5. Nós temos a repetição dessa lei. Eu gosto sempre de ler. A gente vai falar de alguns mandamentos, principalmente quando o texto de Deuteronômio traz algo adicional, algo a mais, que era muito comum naquela época da da transmissão oral, né? Onde as pessoas passavam as leis do Senhor de maneira oral para os outros. E aí você acaba tendo alguns comentários, alguns elementos adicionados, que mais tarde, com a Escritura, inspirado, o Espírito Santo vai usar a transmissão oral como palavra do Senhor também. Então é bem interessante a gente entender isso. Deuteronômio, depois de 40 anos a lei foi reescrita, vamos dizer, ela foi restaurada para a nação de Israel, foi retrazida, se a gente pode dizer isso, né? E aí, porque na verdade a palavra que eu queria mesmo eu não lembrei, então eu tive que começar a arrumar substitutos, né? Mas ela foi, vamos dizer, reeditada, ela foi trazida de volta para o cenário. E aí Deuteronômio 5, 12 a 15, a Bíblia diz assim, ó: guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, e nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito, e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá, com a minha força e com o meu poder. E é por isso que eu mando que você guarde o sábado. Queridos, nós temos algumas lições ainda sobre a questão do sábado. Nós já estudamos uma parte disso, já caminhamos um pouco, e aprendemos há uns 15 dias atrás, que esse mandamento é uma dádiva de Deus para servos de Deus. O negócio é um presente, porque vimos o mal que o estresse faz num corpo, como prejudica uma pessoa, e a gente percebe hoje no país que, e assim, o estado de São Paulo é um dos mais afetados pelo estresse no país. Isso nos faz pensar, será que de fato estamos agindo corretamente em relação a Deus, em relação à nossa família, em relação a nós mesmos? Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, não tenha que trabalhar, não é isso que eu estou dizendo, tá? Porque de repente você fica com aquela sensação assim, já vem o carioca, né, que não gosta de trabalhar. Não, muito pelo contrário, querido, eu chego aqui 1 hora da tarde, saio 11 horas da noite, quase todo dia. Então, eu gosto de trabalhar, só que não dá para trabalhar 7 dias por semana, parceiro. Isso aí é caos, isso aí acaba com a saúde da gente, isso não dá certo. Não dá para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Não dá para começar às 7 da manhã, 6 da manhã e terminar às 11 da noite. Vai dar problema, saúde não foi feita para, não aguenta. Seu corpo, fisiologicamente falando, não aguenta. Você deita e não dorme, porque está estressado. Então é disso que a gente está falando, de um equilíbrio. Segundo lugar, a gente entende, e andou vendo aí, que o dia do Senhor precisa ser respeitado com grande reverência, porque o era. E os benefícios que nós temos, eu estou relembrando o que a gente já viu primeiro. Os benefícios que nós temos na guarda do dia do Senhor são maravilhosos, e não só no ponto de vista físico. Eles são importantíssimos para o nosso emocional e inclusive importantíssimos para o nosso espiritual, para a nossa vida espiritual. Então o dia do Senhor é o dia que a gente tira, o texto vai dizer claramente em Deuteronômio, que é um dia dedicado a mim, diz o Senhor. Ele não é dedicado a você, não, é a Deus.
O dia não foi feito para mim, para Deus. E é o dia que a humanidade se volta para Deus. Então, preste atenção no detalhe importante. De cada 7 dias você tira um para o Senhor. E quando você não tira, você peca. Guardou isso? De cada 7 dias a lei diz que você tem que tirar um para dedicar ao Senhor. E quando você não faz isso, você comete pecado. Comete pecado contra você, comete pecado contra a sua família, contra você, porque você acaba consigo mesmo, com a sua saúde. Comete pecado contra a sua família, porque você não descansa, se estressa com ela e ainda por cima não passa tempo com ela de instrução como deveria passar. Em relação a Deus, porque é mandamento. Você quebra o mandamento. E por conta disso, quantas pessoas se afastam de Deus? Porque simplesmente vão ficando em casa, porque simplesmente vão colocando outras coisas na agenda. Me lembro bem que eu fui criado, até os 10, 12 anos, frequentando igreja domingo. Mas minha mãe puxava o barco sozinha, né? Essa ideia, e ela, muitas vezes, ela mesma não ia ao domingo para a igreja. Meu pai se entrou na igreja 3 vezes na vida, foi muito. Então nós fomos acostumados que domingo era o dia do quê? Domingo era dia de ver Ayrton Senna. Lembra disso? Pegou essa fase? Domingo era dia de jogar futebol. Domingo era dia de reunir a família. Era dia de fazer churrasco. Era dia de tudo, menos de Deus. Então nós não acostumamos a tirar um dia para o Senhor. E aí, Isaías 58, está com a Bíblia aberta aí? Isaías 58 tem um texto interessante. Versículos 13 e 14. A Bíblia diz assim: se desviares do sábado o teu pé, e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É promessa de bênção. Isaías 58, 13 e 14 promete que nós podemos ficar tranquilos que Deus vai cuidar da gente, se nós nos deleitarmos no dia do Senhor. Sábado no Velho Testamento, domingo a partir de Cristo. E nós já estudamos isso do porquê o domingo, aqui nas quartas-feiras. Isaltino Gomes, filho, vai dizer no seu livro A Atualidade dos 10 Mandamentos o seguinte: repouso, retempero de energias, desfrute dos bens e culto a Deus. A observância de um dia para Deus envolvia tudo isso, coisas boas, necessárias e que dão um tom de agrado à vida. Feliz aquele que descansa, revigora as suas energias, sabe desfrutar do que conseguiu com honestidade e ainda tem comunhão com Deus. Feliz é esse. Queridos, eu me converti e me tornei um apaixonado pelo culto, porque para mim isso era novidade. E aí me converti, fui muito bem discipulado, e a minha discipuladora falou: olha, a partir de agora não pode mais jogar bola domingo, você tem que ir para a escola dominical, você tem que ir para o culto, e a gente vai para o culto de manhã, a gente vai para o culto à noite, porque tem que cuidar da vida espiritual. Eu tinha saído das drogas, então eu não queria voltar para as drogas, eu queria fazer um negócio bem feito para não desviar. E ela falou: então você precisa do culto. E eu então peguei esse DNA dela, né? Ela também era assim. Dia de culto era a coisa mais importante, então não trocava nada pelo culto. Eu comecei. E depois de 26 anos andando com o Senhor ininterruptamente, nunca me desviei, nunca voltei para as drogas, nunca voltei para a gandaia, nunca deu certo, o projeto deu certo. Nunca fui de faltar culto domingo para ir a lugar nenhum, e nunca fui de faltar culto na quarta-feira. Me libertei das drogas, tive a libertação de meus pecados sexuais, tive a transformação do meu caráter, tive uma vida completamente renovada,
tenho um casamento feliz, tornei-me um filho querido e festejado, tornei-me um irmão querido e amado, aprendi a estudar a palavra de Deus para poder praticá-la, tornei-me um obreiro aprovado. Por quê? Porque eu estou no ministério pastoral tem 20 anos. Se ninguém me tomou essa alcunha ainda, é porque eu devo estar indo bem. Nunca fui exonerado de ir numa igreja, nunca fui mandado embora. Então, aprendi a amar e desfrutar a comunhão dos meus irmãos. Na igreja eu recebi a minha vocação, tornei-me um ministro do Evangelho e aprendi a desfrutar verdadeiramente da vida lá fora e da vida com Deus. Tudo isso eu aprendi no culto. E tudo isso eu me desenvolvi por conta das pregações que eu vi, dos cultos que participei. Valeu a pena. Faria tudo de novo. Valeu muito a pena. Vale a pena nós estarmos aqui. Vale a pena porque esse é o sentido de Hebreus capítulo 4, versículo 3, porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Hebreus 4, 3 vai falar do descanso, porque a presença do Senhor é descanso. E aguardamos, diz o autor do Hebreus, o dia em que entraremos no descanso eterno. Porque isso aqui é apenas um prelúdio, um anúncio daquilo que ainda teremos pela frente. O dia em que nós tiramos para estar com o Senhor. É só um prenúncio daquilo que é a eternidade. E que será lá. Nós estaremos com Ele para todo sempre. A presença dEle. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criatura. É recriado, refeito por Jesus, que ressuscitou num domingo, conquistando uma nova vida para todos nós. Então agora nós temos nova vida em Cristo. E a nova vida em Cristo obrigatoriamente perpassa pelo culto. Não tem como. Esse negócio de desigrejado é bandeira do inferno. Esse negócio de viver sem igreja não é viver com Cristo. Cristo amou a igreja, lutou por ela. Ah, mas Cristo fala da igreja como pessoas. Que conversa fiada, rapaz. Faz um estudo de Jesus sobre quantos dias Jesus aparecia e estava no templo. Faz um estudo para você ver. Jesus amava estar no templo. O que ele detestava no templo eram os hipócritas do templo. Líderes hipócritas. Gente fazendo da casa de Deus comércio. Mas Jesus sempre estava na igreja. Pode prestar atenção. E os apóstolos, está aí, Atos 2, versículos 42 em diante. O texto vai dizer que os apóstolos se reuniam todos os dias, de casa em casa e no templo. Todos os dias. E olha que o templo daquela época tinha problema. Tinha os fariseus hipócritas. Tinha gente enganando os outros lá nos pátios do templo, com as mesas de cambistas. Mas mesmo assim Jesus não saía de lá. Porque a casa do Senhor é nossa delícia. Amém, meu irmão? A casa do Senhor é nossa delícia, cara. Isso aqui é bom demais. Bem, terceiro e último lugar, que é aí que eu vou demorar. Aí eu vou demorar um pouquinho, tá? Você me permite? Porque eu só estava relembrando o que a gente viu até agora. Jesus jamais diminuiu a importância do dia do Senhor. Já aproveitando a transição, durante o período do cativeiro, entre aquele tempo em que Israel esteve preso na Babilônia, uma coisa aconteceu, muito interessante. Os judeus tiveram tanto medo de parar de guardar o sábado, no cativeiro babilônico, enquanto estavam presos e escravos na Babilônia, que eles começaram a criar regras para o sábado, a fim de que o sábado não fosse esquecido. E aí os camaradas começaram a desenvolver tantas regras, que eles conseguiram se afastar do real significado do sábado. Eles inventaram no cativeiro as sinagogas, que eram salões pequenos, onde eles se reuniam para estudo da Escritura, e faziam isso no sábado. Os babilônios davam autorização para isso acontecer. E depois dos babilônios vieram os medo-persas, e a tradição continuou.
Depois dos medo-persas vieram os gregos, a tradição continuou. E quando chegaram os romanos, a tradição foi até expandida. Os romanos aumentaram até o templo para que os judeus pudessem ser favorecidos. Troca de favores. Enquanto isso, eles não armavam motins contra Roma. Então era uma troca política de favores. Os romanos investiam no templo, aumentavam, faziam reformas, e os judeus não davam trabalho. Nada de motim em Jerusalém. Esse era o acordo. Então, a sinagoga se tornou um elemento importante, porque a sinagoga era o local onde, quando não havia templo, porque o templo só vai passar a ser reconstruído no período dos medo-persas, você conhece bem a história de Neemias e Esdras, por volta de 400 a.C., Jerusalém começa a ser retomada, mas demora para o templo ficar pronto. Então, uns 100 anos eles se reuniram em torno de salas, ou dentro de salas, para estudar a lei de Israel. E qual era o principal medo? Nós estamos num outro país, estamos sendo dominados por uma outra nação, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder todas as referências da nossa lei. Então a sinagoga era um lembrete da lei do Senhor. Semanalmente, os homens iam para lá para lembrar da lei, para estudar a lei. E, com isso, duas escolas judaicas se desenvolvem. Uma mais radical, outra mais amena. A mais radical criou dezenas de leis humanas para a guarda do sábado. Então estava lá, tem que guardar o sábado. Aí o ser humano dizia o seguinte: bem, para guardar o sábado a gente precisa fazer o quê? Aí ele criava um monte de método, um monte de situação para que o sábado não fosse quebrado. E, em muitos casos, a autoridade desse mandamento humano era quase igual ao da Bíblia. Quando Jesus surge pregando o Evangelho e dando a significação correta da lei, ele vai combater várias dessas leis humanas criadas nesse período. Então, por isso dá a impressão que Jesus está querendo acabar com o sábado, mas não. O que ele está, na verdade, é combatendo as regrinhas humanas que os judeus tinham. E é por isso que você vai ver Jesus batendo doído nos judeus, nos fariseus, sobre essa questão. Cristo identificou-se como Senhor do sábado, Marcos 2:28, e ao falar assim, ele não estava depreciando a sua importância, muito pelo contrário, ele estava dizendo que ia dar direção, porque ele criou o sábado, sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele quem criou o sábado para o homem, então ele sabia exatamente os motivos pelos quais ele havia criado um dia de descanso para o homem. E embora Jesus tivesse o costume de frequentar a sinagoga no dia de sábado, Lucas 4,16, e cumprisse todos os mandamentos do seu Pai Celeste, João 15:10, ele estava envolvido num conflito crescente com os fariseus e saduceus com relação ao sábado. Em seu conflito com os fariseus, Mateus 12, de 1 a 4, Marcos 2, 23, 28, Lucas 6, de 1 a 11, Jesus salienta perante os judeus o fato deles entenderem completamente equivocadamente, completa e equivocadamente, a questão do sábado. E ele vai falar muito sobre isso, porque eles buscavam tornar a obediência ao sábado mais rigorosa do que Deus tinha feito e mandado. No sábado você não podia fazer nada. E aí vem Jesus e diz assim: ei, não é bem assim. Tem coisa que a gente pode fazer aí. Não era errado comer no sábado, e para comer você tinha que debulhar uma espiga de milho, um cereal, mas os caras proibiam até essa debulha. Então, se você tivesse com fome e quisesse comer uma espiga de milho, você não podia. Por quê? Porque tirar o milho da espiga era trabalho. Aí vem Jesus e diz: vocês estão ficando loucos, vocês perderam a noção do negócio. Semelhantemente, também não era errado no dia do Senhor fazer coisa boa, fazer o bem. Não era errado fazer o bem, as curas eram uma obra de misericórdia de Deus, e Jesus curava no sábado, e os judeus ficavam escandalizados,
Por quê? Porque ele está curando no sábado, está trabalhando no sábado. Ele é curandeiro e trabalha no sábado, não pode. João 5, de 1 a 18, Lucas 3, de 10 a 17, e 14, de 1 a 6. Os fariseus reduziram a ética dos 10 mandamentos, e principalmente do sábado, a uma filosofia defensiva, proibitiva, de que não podia fazer nada. E é por isso que a gente não tem essa preocupação, né? Cumprir o 4º mandamento, num contexto de Novo Testamento, não significa não fazer o bem, né? Você vai passar pela rua, tem alguém lá, tempo desse atrás, estava descendo um morro lá em Volta Redonda, eu já estava aqui, mas fui fazer uma visita lá em algum lugar, lá comer um churrasco com alguém, na volta, tinha um camarada, meu irmão, carregando um sofá nas costas, sozinho, descendo um morro, e era um domingo. Eu acho que eu estava voltando de um almoço que aconteceu depois da igreja. Não me lembro mais dos detalhes. Mas o cara estava carregando um sofá nas costas, um sofá de 3 lugares, sozinho. Aí eu parei o carro do lado dele e falei: ô parceiro, quer jogar para cima do carro? E levar? Onde você está levando? Para onde você está levando? Ele olhou assim, viu o bagageiro, né, do Voyage, olhou, poxa, estou chegando já. É ali. Tipo assim, podia ter chegado antes, né? Poxa, se eu tivesse comido menos um pedaço de carne, eu tinha chegado antes. Mas foi comer mais um pedacinho de carne, aí deu ruim. Aí o cara se arrasou. Mas, se você tem a oportunidade de um domingo ajudar alguém a empurrar um carro que morreu aí, às vezes até irmão, domingo você encontra com crente, todo lugar que você vai, né? Saiu na hora do almoço, ou então depois do culto, vai a uma pizzaria, a maioria é crente. Teve um dia que eu cheguei ali, tem um negócio aqui para baixo, aqui um açougue, que vende umas comidas prontas também, baladinha para você levar para casa. A Beatriz gosta lá, acho que do salpicão, alguma coisa assim. De vez em quando a gente para ali e compra. Rapaz, se você falar assim, Pai do Senhor, aí lá dentro fica, Pai do Senhor, 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 só dá crente no negócio. É, crente se conhece, né? A gente tem gente que fala, não, é a unção, querida. Nada de unção, crente se veste do mesmo jeito. A maioria das vezes. Cabelinho, mesmo jeitinho, vestidinho, não está indecente, geralmente direitinho, né? Não tem decote, é crente. A maioria das vezes é. E aí, você encontra o pessoal na rua, roda para cá, vai parar para empurrar um carro, ajudar alguém, de repente o camarada fala, ô, você não quer na minha igreja domingo? Aí você fala para ele, só se você for na minha. De vez em quando a gente para empurrar o carro de um assembleano evangeliza até pastor, você sabe disso, né? Então, você empurrar, então, obrigado, ajuda aí, então, mas, ei, cara, eu sou crente, você não quer na minha igreja, não? Não, se você for na minha de manhã, eu vou à sua noite, não tem problema não, Pai do Senhor, meu irmão. Acontece, porque domingo é dia de fazer o bem. Aliás, dia de fazer o bem é todo dia, mas domingo não é proibido não. Os judeus tinham esse negócio, não, porque domingo, né, o dia do Senhor, não pode fazer nada. Aí Jesus fala assim, não pode fazer nada, essa sua ovelha cai no buraco, você vai retirar, larga de ser hipócrita, rapaz. É porque não dói em você, se doer em você, você vai lá e tira. Aí fica cheio de regra para os outros aí, que não pode, que não pode, não pode, se a sua ovelha cair, você vai lá tirar, larga de ser hipócrita. Porque é isso mesmo, o domingo foi criado para o homem, não é o homem para o domingo não. Claro que no ambiente do Novo Testamento. E a coisa da ovelha está em Mateus 12:1 aí, se você quiser. Foram 3 grandes conflitos de Jesus, confrontos mesmo, de Jesus com os fariseus por causa do sábado. Na verdade, são 3 pacotes de 2 eventos. Você vai entender por que eu falei 3, porque nos evangelhos sinóticos, nós temos 2 vezes. As espigas colhidas no sábado, Marcos 2 e Mateus 12, e o homem da mão ressequida que Jesus cura em Mateus 3 e Mateus 11, Lucas 6. Aí depois 2 vezes, só em Lucas, nós temos mais 2 eventos. A cura de uma mulher enferma e de um homem hidrópico, Lucas 13 e Lucas 14.
Então, Lucas separa 2 capítulos e coloca um evento em cada. E no Evangelho de João nós temos mais 2 eventos diferentes. A cura de um paralítico no tanque de Betesda, João 5, e a cura de um cego de nascença em João 9. E nesses 6 momentos, nesses 3 pacotes de duplas, de confrontos, Jesus tem que bater de frente com os fariseus por conta das leis do sábado deles, e não das leis do Velho Testamento. Então você vê como é que a gente pode transformar uma coisa maravilhosa, ótima, boa, numa coisa pesarosa, difícil. Então deixa eu resolver a sua vida e dar tranquilidade para você. Você só tem que seguir uma lei sobre o domingo. Você tem que guardar o domingo para o Senhor, é dia dele, é consagrado a ele. Então assim, não é dia de ir para Batuba. Entendeu? Batuba, você vai no sábado. E tomara que você tome um caldo do domingo lá. Tomara que na hora que você for para Ubatuba no domingo o carro quebre. Vou orar por isso. Misericórdia não, precisa aprender. Precisa aprender que domingo é dia do Senhor, não é seu não. Não foi feito para você. E foi feito por causa de você, mas não foi feito para você. A Bíblia diz claramente que o dia do Senhor é dele, por isso que se chama dia do Senhor. Não é o dia do Gil. Entendeu, Gil? Não é. Não é o dia do Rogério. É o dia do Senhor. Então não é seu. É para você, mas não é seu. De repente eu posso fazer um churrasco para você, mas não é seu. Você não vai chegar lá em casa e vai decidir o que você vai. Não, eu vou assar isso aqui eu não vou. Não. O churrasco não é seu, é para você. Diferente. Estou eu falando de churrasco de novo, né? Amanhã é dia, hein, rapaz? Quando começa a falar assim, eu não durmo à noite. Enquanto eu não vou ao freezer e tiro um pedaço. Mas eu não posso ficar anunciando, não, que amanhã aparecem 3, 4 me ligando de manhã. Pastor, está de bobeira. Guarde no seu coração, domingo não é para você, cara. Jesus, o Filho de Deus, deixou bem claro que o domingo, e ele guardou o sábado, né? Na verdade, que o sábado é do Senhor. Tem que ter um dia para o Senhor. Você tem que parar tudo. Deus deu 6 dias para você resolver a sua vida, andando com Ele. Você resolve sua vida em 6 dias. Mas o 7º da sequência é dele. E é sempre assim. Dele. É para ele, é para vocês dois. É para vocês se encontrarem, para vocês conversarem. Para ele edificar você. Para você contar para ele o que está acontecendo. É para isso que serve o domingo. Jesus enfatiza também o valor do dia de sábado para o santificar, santificar o Senhor. Então você tem 2 alternativas, ou você não guarda ou você guarda, ou você peca ou não peca, quando chegar o domingo que agora é guardado pela igreja. Você tem 2 alternativas. Agora, se você não conseguiu prestar atenção hoje, está cansado do trabalho, dormiu a pregação inteira, acorda aí, você que está em casa, já dormindo nesse sofá, não era nem para você estar aí, era para você estar aqui, mas, deixa eu dizer uma coisa para você, guarda só isso se você puder. Todas as vezes que eu falto um culto no domingo, eu peco. Faltar culto é pecado. Por que é pecado? Porque é dia do Senhor, você devia estar na casa de Deus, como Jesus nos ensinou. Então larga de preguiça. Guarde o seu dia para o Senhor. Pastor, mas eu não tenho tempo, pastor. Trabalho de segunda a sábado, pede conta. Se vira. Faz as coisas. Qual é o turno que você tem de descanso? É o da noite? Você trabalha de manhã e de tarde? É o da tarde? Você trabalha de manhã e de noite? Você tem que se organizar, para que no domingo, eu me lembro que a minha mãe, no sábado à noite, começava a fazer a comida. Ela fazia a comida do domingo. Por quê? Porque ela gostava que todos os filhos fossem para lá no domingo.
Então chamava os filhos, os genros, os noras. Ela gostava de fazer aquele banquete, tradição familiar, todo domingo, casa da mamãe. Ela ficava brava comigo que vários domingos eu não ia. Eu tinha convite do pessoal da igreja, eu tinha que fazer esse meio de campo, né? Tinha a hora que eu almoçava o pessoal da igreja, tinha a hora que tinha churrasco na igreja, eu não ia. Ficava brava. Mas o que ela fazia? Ficava lá até 10h30 da noite fazendo comida. E a gente chegava do culto, ela chegava junto. E ali a gente juntava as forças para só terminar a comida. Temperar uma maionese, refogar um feijão que já está cozido. Ela se organizava para o culto, porque ela entendia que era dia do Senhor. Então ela se antecipava. E foi interessante, porque a gente aprende com isso, né? Os pais da gente, eu via a minha mãe fazendo aquilo, convertida já, eu não era casado ainda, e aquilo foi um exemplo para mim, foi muito legal. Minha mãe nova convertida. E aí você levanta de manhã, no domingo, e fala para as crianças: não, vamos só à noite só, para quê? Tirar o dia para descansar aqui, ficar em casa. O que é que você está passando para os seus filhos, cara? Qual a estrutura espiritual que você está dando para eles? Filho entra numa fase da vida que já diminui aquilo que você ensinou, naturalmente. Se você ensinou 50%, seu filho vai entrar numa fase da vida que ele vai reduzir esse negócio a 20%. Se você ensina 20%, ele vai reduzir isso para 5%, numa fase da vida. E é aí que muitos se perdem, muitos filhos. Então, se eu fosse você, eu ensinaria 100%. Porque vai entrar numa época da juventude aí, faculdade, exército, vai entrar nessa linha desse governo anterior aí, na escola, você vai ver o que vai dar. Que hoje tudo é normal, tudo pode, esse mundo relativista, que não tem pecado mais, aí fora é isso aí. E ele vai entrar em colapso espiritual, naturalmente, se não tiver estrutura. Então, vai dando 20%, vai levando na brincadeira, vai para a igreja o dia que der, vai fazendo bastante evento de lazer, e amanhã você vai se arrepender. Lazer a gente faz quando dá tempo. Hoje em dia o crente está vindo para o culto quando dá tempo, e aí quer colher estrutura espiritual. Não vai colher. E vou repetir algo que eu já tenho falado há algum tempo. Já caminhei nesse negócio tempo suficiente, sou bem sucedido como cristão. Alcancei muita coisa boa sendo crente. Me considero um vitorioso. Vou dizer uma coisa para você. Vir à igreja uma vez por semana é suicídio espiritual. Estou repetindo. Isso é suicídio. Vai viver com o mundo 6 dias e meio-dia vai se dedicar a Deus, vai dar problema. Não consegue se sustentar. É suicídio. Então cuidado com o que você está fazendo com a sua espiritualidade. Muito cuidado. Bem, meu tempo já acabou, mas eu quero ler 3 textos com vocês, para a gente fechar essa ideia de que Jesus, de fato, valorizou muito o dia do Senhor. Romanos capítulo 14, estamos estudando Romanos, né? Ainda vamos chegar em Romanos 14, mas tem um texto interessante que muita gente usa para dizer que não precisa mais guardar nem sábado, nem domingo, nem nada. Romanos 14, versículos 5 e 6, Paulo vai dizer o seguinte: uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra considera iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer, e dá graças a Deus. Ou seja, é bem interessante esse texto, porque Paulo não vai fugir da realidade de que nós temos que guardar um dia. E Paulo vai deixar claro que pode ser qualquer dia, mas tem que guardar. Se você trabalha domingo, se você faz turno, tem como correr dessa realidade? Tire um dia por semana e dedique ao Senhor, seja ele qual for. Gálatas capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, versículos 9 e 10, parece que Paulo está abolindo qualquer dia. Não tem dia sagrado mais, né? Agora, porém, que já conheceis, Gálatas 4, 9 e 10, a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios básicos, fracos e sem valor, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Parece que ele está acabando com tudo, mas na verdade não, até porque Paulo também guardava o domingo, fica claro na Escritura. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, ele está falando do calendário inteiro judaico de festas do Velho Testamento, que era um tipo de Novo Testamento antecipado. Existiam festas no Velho Testamento que diziam respeito a várias coisas que Jesus nos ensinaria. Por exemplo, a festa das tendas, dos tabernáculos, onde o povo pegava varetas, bambu, não é bambu, é só para você entender, ia montar tenda do lado de fora de casa e dormia do lado de fora de casa, a festa dos tabernáculos. Por quê? Para que eles pudessem se lembrar das peregrinações no deserto, e que agora eles estavam na terra que Deus prometeu para eles. Então, que Deus foi fiel, que um dia Deus prometeu que daria uma terra para eles morarem, e agora eles estavam na terra. Eles dormiam em cabanas, para que eles pudessem se lembrar da promessa. Só que Cristo é aquele que vai nos dar a moradia eterna, porque Ele ressuscitou para nos ressuscitar e nos levar com Ele. Então, na verdade, a festa das cabanas é um prospecto daquilo que Cristo fará por nós, nos levando para morar nos muitos lugares, nos muitos quartos da casa do Pai, como Ele prometeu. Eu vou preparar lugar para vocês. Então, a festa aqui do Velho Testamento tinha significado judaico? Tinha, mas também apontava para algo futuro. A Páscoa. Páscoa era a festa mais importante dos judeus. O cordeiro morria para que o povo não morresse. E por isso que Paulo vai dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Porque a Páscoa aponta para Cristo, que viria morrer no lugar do povo, para o povo não morrer. Então as festas apontam para aquilo que já é cumprimento agora. Aí Paulo está dizendo, vocês não precisam das festas mais. Porque o que elas predizem já está acontecendo, já aconteceu. Cristo já veio. Vocês não precisam ficar presos a essas festas, como os judeus ficavam. Não precisam mais. Tudo que as festas nos ensinaram que ia acontecer, aconteceu. Então agora a gente tem que viver esse tempo aqui, é isso que Paulo está dizendo aí. Colossenses capítulo 2. E ele vai confirmar isso em Colossenses capítulo 2. Fica mais claro ainda que ele não está falando de não guardar um dia, até porque esse é um princípio básico, elementar. Está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base de toda a lei. Se você quebra o mandamento do sábado e diz esse não precisa mais, você pode jogar os outros 9 no lixo também. Porque é um compêndio de mandamentos básicos. Eu já falei para vocês, são 613 leis no Velho Testamento. As outras 603 são ensinamentos de como cumprir essas 10. Então esses 10 mandamentos são a base. Eles são inquebráveis, eles são eternos. E o sábado está lá dentro. Olha aí, Colossenses 2, 16 e 17. Assim ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras, está vendo? Do que haveria de vir. Mas a realidade é Cristo. Está vendo o que eu acabei de explicar para vocês aqui? Sombras daquilo que viria, Cristo. E agora a gente já está vivendo Cristo. Então não precisa ficar preocupado com as luas novas, com as festas. Ele está falando dos calendários, do calendário judaico, com as suas festas, com as suas festividades. É disso que ele está falando. Mas quando ele fala de levantar uma oferta para os pobres, Paulo diz assim, ó, no primeiro dia da semana, vocês se reúnam, juntem, deixem tudo preparado, com amor no coração, para que não deixe para juntar a hora que eu chegar. Por quê? Porque a igreja se reuniu no primeiro dia da semana.
Então juntem a oferta, porque eu vou passar para pegar. E já que vocês vão se reunir no domingo, esteja com tudo pronto. Eu vou passar para pegar a oferta para levar para os pobres mais adiante. Pastor, então eu posso abandonar o sábado? Sim e não. Sim, no sentido judaico da coisa. Nós não temos mais aquela obrigatoriedade que existia lá atrás. Hoje nós temos liberdade em Cristo. Mas não no sentido de continuar sendo dia para o Senhor e não para nós mesmos. Então isso permanece, isso não cai, não pode cair. Nós precisamos entender, e volto a dizer, que os 10 mandamentos nunca caem, eles nunca vão deixar de funcionar. Nós temos que segui-los até o fim dos nossos dias em Cristo. Amém, meu irmão? Leve a sério esse negócio. Você só tem a ganhar com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é crente, não é? É isso mesmo? O que você tem a perder estando na casa do Senhor uma vez por semana? Dedicando um dia da sua vida, toda semana, para Deus. Você perde o que com isso? Porque, sinceramente, eu não vejo nada a perder. Ah, não, eu deixo de estar com a minha família. Querido, se organize para estar com família. Se organize para isso acontecer. Para você não deixar de estar em família. Crie. Você é criativo. Você é ser humano. Crie situações. Você também não precisa chegar aqui 8 horas da manhã e ficar aqui até meia-noite. Almoce com família. Descanse. Bata papo. Faça do domingo um dia para a família. Também. Vamos junto para a igreja. Da igreja a gente sai. Almoça em algum lugar. Ou vem para casa, a gente faz a comida junto. Aí de tarde a gente assiste um filme. Coloca lá Os Corajosos. Coloca lá Deus Não Está Morto. Senta todo mundo no sofá. E à noite a gente volta para o negócio. Vamos lá, é dia do Senhor. E aí depois a gente sai para comer uma pizza. Está vendo? Dá para juntar tudo. Não precisa ser um negócio assim, nossa... Eu não entendo, eu quero terminar com isso. Eu não entendo o crente falar assim, nossa, mas tem que estar na casa de Deus todo domingo. Queria dar uma olhada para ver se você é crente mesmo. Tem alguma coisa errada aí que não está batendo. Como é que pode um convertido não sentir vontade de estar na igreja o domingo inteiro? Não precisa estar o domingo inteiro, mas pelo menos a vontade tem que ter. Alguma coisa está errada. Nossa, mas vamos para a igreja de novo? Dá vontade de falar assim, se converte. Precisa bater um papo com Deus sobre conversão. É por isso que o povo aí fala que eu sou bravo. Mas é verdade. Crente que reclama para vir para a casa do Senhor, você já pensou um negócio desse? Morre e chega no céu e diz, nossa, tem que ir para culto de novo. Satanás vai lá e vai falar, quer não? Se quiser, fica aqui comigo. Se bobear, o cara aceita. Vamos orar por isso, querido? Você está precisando de oração por isso? Você para aprender a amar o dia do Senhor, entender que o dia não é para você. Os outros 6 são. Faz o que você quiser. Agora, um dia nessa semana é de Deus. Tem que ser. Se quiser ter saúde espiritual, emocional, física, é para o seu bem mesmo. Tem que ser. Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, esteja cuidando daqueles que estão em casa e que estão aos poucos esfriando na fé e abandonando a tua casa. Tenhas misericórdia, ó Deus, porque o diabo tem aproveitado da fragilidade da fé, da frieza espiritual de muitos neste tempo. Estamos vivendo uma batalha espiritual constante, enquanto tu tens tocado no coração de muitos que, por conta da pandemia, acordaram e viram a morte de perto, e acordaram para a vida espiritual, estão buscando igreja. Nós mesmos aqui aumentamos a frequência. Em contrapartida a outros, o diabo tem conseguido desanimar, tirar o costume de estar na tua casa. Crentes que estão pensando mais no conforto deste mundo do que no conforto eterno. Que tu estejas tocando corações,
fortalecendo vidas. E que nós, ó Deus, que permanecemos frequentes, que estamos lutando contra a carne todo dia, vencendo o desânimo, vencendo a preguiça, o ócio, a indiferença espiritual, a hipotermia espiritual, para estar na tua casa, que nós possamos ser alimentados pelas vitaminas santificadoras do teu Espírito, que jamais voltemos atrás, que continuemos firmes, que amemos a casa do Senhor, que amemos o culto ao Senhor, que amemos estar contigo na tua casa, como os apóstolos amavam, como teu filho, enquanto esteve na terra, amava. Estejas, Deus, tu és o nosso refúgio, estejas desenvolvendo em nós cada vez mais paixão pelas coisas espirituais. Não permitas, ó Deus, que a nossa vida passe por essa terra de uma maneira medíocre, espiritualmente falando, flertando o tempo todo com o mundo aí fora e seus valores. Em nome de Jesus, que amemos a tua casa. Oramos no teu Filho e acionados pelo teu Espírito,